Salmo 77, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som, as suas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Você pode se assentar, por favor? Você já se sentiu tão perdido em suas angústias, a ponto de questionar se Deus ainda se importa com você? É praticamente uma pergunta retórica, irmãos, porque acredito eu que você, na sua normalidade humana, mesmo professando a Jesus Cristo como Senhor, isso já tem acontecido com você. A vida, ela nos traz momentos de alegria, mas também de dor e angústia. Muitas vezes sem explicação. Existem angústias que nós sentimos que tem uma explicação de algo externo que tem acontecido. Mas não tem hora que bate aquela angústia que você não sabe nem por que você está daquele jeito. E o problema é que a nossa cultura, ela valoriza o sucesso e a alta performance. Infelizmente, é algo que até entrou na igreja. De que maneira? Quando você pensa em valorizar o sucesso, pensa nos ensinos e nas atitudes daqueles que sempre têm uma palavra de afirmação, sempre uma palavra de vitória, sempre uma palavra de avanço, de triunfo, de exaltação, de glória. E pensa também, quando você pensa em alta performance, pensa nos ensinos e na linguagem que entrou na igreja, que é muito parecida com o que os coaches fazem lá fora, nos mostrando que nós temos que ser a nossa melhor versão, de que nós temos que aplicar muitos conceitos que se usam lá fora, no trabalho, no cotidiano, mas na nossa vida
de piedade ao Senhor, no nosso relacionamento entre os irmãos, na nossa caminhada de fé. Pensa nisso. E aí, quando a igreja ela assimila isso, esses conceitos, o que acontece? E esse que é o problema. Raramente nós encontramos pessoas que professam a mesma fé que nós, que estão dispostas a chorar com os que choram, sem ter uma palavra de solução rápida. Pode ver, quando você se achegou a alguém e compartilhou de uma dor sua, de uma angústia sua, a pessoa pode até ter te ouvido pacientemente, mas assim que você fechou a boca, a pessoa já tinha uma solução, já tinha uma resposta para o seu problema. Às vezes você mesmo já fez isso, como eu já fiz, de ouvir a pessoa e já cuspir a solução para a pessoa. Como se, por nós sermos do Senhor, nós termos o peso da responsabilidade de ter sempre uma resposta nos nossos lábios. E nós não temos, irmãos. Essa aqui é a realidade. Eu confesso que nos últimos tempos eu tenho entendido isso na palavra. E aí, com esse grande problema que entrou na igreja, isso nos faz esquecer, irmãos, de que a Bíblia está repleta, está cheia de lamentos sinceros. Tem um livro, inclusive, com o nome Lamentações. E os salmos estão repletos deles. Existe uma divergência dos estudiosos em classificar os salmos. Tem uns que falam que em torno de 60 salmos são salmos de lamento. Outros dizem que é um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas o fato é que são dezenas de salmos assim. Dezenas. E esses lamentos, nos salmos, é onde Deus não só ele fala, se expressa com a gente, mas onde Deus também permite que nós nos expressemos. Deus não é um Deus que apenas fala conosco por meio da sua palavra. Mas existem textos, especialmente aqui em Salmos, que parece que somos nós mesmos que estamos falando com Deus aquilo. Parece que, caramba, fui eu que escrevi isso aqui ou foi o salmista mesmo? Porque é como se fosse a gente falando com Deus. Esses lamentos, eles servem como, eu vou classificar aqui como uma terapia para a alma. Só um instante, irmãos. Como uma terapia para a alma. Essa terapia que foi um recurso, que é um recurso divinamente inspirado, né, inspirado por Deus, e que os israelitas usavam para eles lidarem com o sofrimento por meio de cânticos e orações. E eles faziam isso publicamente, coletivamente. Os salmos eram usados assim, levando as suas dores diante do Senhor. E também é uma ferramenta divina, um recurso divino, que a igreja pode e deve continuar usando, como tem usado ao longo da história, para expressar e para sabermos lidar com essas situações, com esses momentos. Nesse salmo em particular, Salmo 77, nós vemos Asaf expressando uma dor que reflete uma luta interna de muitos que já enfrentaram momentos de profunda angústia e desespero. Nós vamos meditar um pouco aqui nesse texto e nós vamos compreender isso, como isso representa, Asaf escrevendo aqui, aquilo que estava entranhado nele, lá no seu íntimo, e expressa muito a realidade de muitos que sofrem de forma profunda, angustiante, desesperada até. O livro de Salmos,
conhecido como livro de louvores, você já sabe disso, provavelmente já ouviu falar sobre isso. É uma coleção de cânticos, orações e meditações, e muitas vezes acompanhadas por música, né? Muitas vezes acompanhadas por música. É o livro de Salmos, é o livro mais citado no Novo Testamento. Inclusive, Jesus, livro canônico, livro das Escrituras. O próprio Senhor Jesus o citava bastante. Quando a gente vê isso, se os escritores e as situações ocorridas no Novo Testamento, retratadas no Novo Testamento, mencionam tantas vezes assim o livro de Salmos, ele tem um valor espiritual e literário muito grande. Não tem como você ignorar isso. O Salmo 77 especificamente, eu não sei se a sua Bíblia tem uma nota, como se fosse um título, ou exatamente onde está o primeiro versículo, ou imediatamente acima dele, depois de que o capítulo 77 do livro é mencionado. E menciona assim, talvez em várias Bíblias aqui, Salmo de Asaf para o músico mor, por Jedutum. Isso aqui não é um título que muitas vezes nós vemos nas histórias, na Bíblia, que as editoras nos nossos dias colocaram. Esse título aqui é um título que, quando os israelitas eles organizaram o livro de Salmos, eles foram classificando. Esse é do autor tal, esse é para ser usado dessa forma, e assim está aqui esse livro de Salmo, dizendo que é um salmo de Asaf, ou escrito por ele mesmo, Asaf, ou por aqueles que seguiam a sua escola, né, poética, sua escola literária, sua escola musical, para o músico mor. Aí você vê que era para que alguém, músico principal, líder de louvor, vamos chamar assim, Jedutum, tivesse lá. Eu fiz assim porque eu penso logo na guitarra, né, irmãos? Meu Deus, misericórdia. Tivesse ali tangendo o instrumento, que na verdade era uma harpa, né? Tangendo o instrumento. Então, dentro disso que isso aqui está escrito, retratado. Algo interessante, importante de nós notarmos é que tanto Asaf como Jedutum, e também tinha outro camarada que agora me esqueceu o nome. Não é Amã, não. Emã, se eu não me engano, eles eram os que lideravam o louvor no tempo de Davi. Quando o Davi ele traz a arca para Jerusalém, ele prepara um local que era uma tenda de adoração, onde a arca ficava no centro e ao redor dela você tinha sacerdotes e levitas que cantavam, que tocavam, que oravam ao redor ali da arca, simbolizando a presença de Deus. E é interessante que nós vemos um livro de profético, não lembro se agora é Oséias, me fugiu, dizendo que viria o tempo em que esse tabernáculo seria restaurado, e quando isso é mencionado no Novo Testamento, é em relação à salvação dos gentios, ou seja, a igreja reunida, os gentios, é como se fosse esse tabernáculo de nós rodeando a arca, simbolizando a presença do Senhor, ou seja, Deus no centro e a nossa adoração ao redor daquele que está no centro. Então, era assim que acontecia. Asaf, para nós entendermos esse que retrata aqui a sua angústia, ele era um levita. Levita não é o contexto que nós entendemos hoje em dia, erradamente, muitos entendem ainda. Levita é quem é do ministério de música da igreja. Não. Levita aqui é aquele que era descendente de Levi e era auxiliar nos serviços do tabernáculo e posteriormente no templo, os levitas. Ele era um salmista, profeta, líder de louvor, profundamente envolvido na adoração no templo
e deixou um legado para as gerações. O ministério dele aconteceu quando Davi reinava e quando Salomão reinava. Tempos depois, o rei Ezequias menciona esse legado que Asaf deixou. Ou seja, ele era um crente em Deus, com muitas responsabilidades, com muita proeminência, com muito destaque no meio do povo de Deus. Era uma referência. Nos nossos dias, talvez, era um obreiro na casa do Senhor, um missionário, um pastor, um pregador, um evangelista, um obreiro na casa de Deus. Não necessariamente com título. Ele é um poeta, eu falar porque aquele que morre na fé no Senhor permanece vivo e naquele dia ressuscitará. Então, ele é um poeta corajoso e sincero. Porque para falar o que ele falou aqui no Salmo 77, irmãos, tem que ser corajoso. E tem que ser muito sincero. Para abrir o coração publicamente assim. Um poeta corajoso e sincero que, movido pelo Espírito Santo, com grande habilidade, ele teve a audácia de escrever sobre o seu estado mental. Hoje em dia a saúde mental está tão em voga, né? Na nossa sociedade, e deveria também estar dentro dos nossos arraiais. Asaf teve essa audácia de falar da saúde mental dele. Tô mal. Suas lutas, suas dificuldades que ele enfrentava diante dos grandes dilemas humanos, nos revelando que, para Deus, desabafar a alma não é pecado. Isso não ofende a Deus. Se rasgar o coração diante de Deus e falar: Deus, eu estou mal, estou passando por isso, eu estou profundamente angustiado. Deus sabe lidar com isso. Para Deus não é pecado. E não precisa de rodeios, nem de palavras bonitas. No Salmo 77, o Espírito Santo ele inspirou Asaf a expressar a sua angústia de forma honesta e direta. E como Asaf lidou com ela, como ele lidou com essa angústia, mostrando que até homens de fé podem enfrentar momentos terríveis, como ele enfrentava. Dentro desse entendimento, irmãos, de que nós já passamos ou estamos passando, e o Senhor falava comigo que há gente passando profunda angústia, no plural. Talvez a angústia que você sinta profunda seja porque você está aviltamente sendo assediado pelo pecado e você está quase traindo o seu cônjuge. Ou porque você fez algo e você precisa abrir a sua boca e contar a verdade. E isso está te angustiando porque você não consegue. Talvez a sua angústia é porque você orou tanto tempo por aquela pessoa e você não viu resposta. Orou por cura e a cura não veio. Orou pela salvação e até o fim daquela vida aqui na terra você não teve notícias de que aquela pessoa se rendeu a Cristo. Talvez a sua profunda angústia é porque você se vê rodeado por tantas pessoas, mas ninguém
consegue perceber aquilo que tem acontecido no teu coração. Como é que você sabe disso, irmão? Deus sabe. Deus sabe. Vamos para o texto? Olhando aqui para o texto, eu quero separar o texto em 3 partes. A primeira, do verso 1 ao verso 6, retratando ao 6 não, perdão, do 1 ao 9, retratando essa profunda angústia porque Asaf passava, a dolorosa realidade da angústia. Versos 10 e 11, tratar com vocês sobre o que fazer diante da angústia. E do verso a partir desse verso até o 20, como fazer isso? O retrato dessa dolorosa angústia, o que fazer diante dela e depois como fazer. Versículo 1. Nós começamos a ver uma narrativa onde parece que cada verso, cada novo versículo, ele amplia um entendimento e aprofunda esse entendimento sobre o que está acontecendo nesse drama de Asaf. Nós vemos aqui uma série de pronomes pessoais, meu, minha, me, eu, e que mostra como era algo profundo que estava no íntimo de Asaf. Era algo tão profundo que o linguajar dele é praticamente se referindo a ele, ao seu interior, ao que acontecia com ele. Verso 1. Clamei a Deus com a minha... Estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Talvez a tua versão comece dizendo, elevo a minha voz. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. Em algumas versões, na parte final, não fala que ele inclinou os ouvidos, mas eu clamo a ele, eu elevo minha voz a ele para que ele me escute. E para mim faz mais sentido o contexto. É uma tradução mais adequada ao texto aqui. Quando nós vemos aqui no verso 1, clamei, elevei a minha voz, Asaf fez o certo? Fez. Se você está angustiado, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Orar. Não está errado. É a primeira coisa. Isso aí a gente já faz. Só que quando Asaf fala isso aqui, eu vejo que ele está gritando a Deus por socorro. Nós poderíamos traduzir o clamei a Deus, ou elevo a Deus, gritei a Deus. Isso aqui é um reflexo de uma dor retumbante. É a alma gritando. É quando a nossa alma, ela está bradando, gritando, angustiada diante do Senhor. Você já se encontrou em um momento em que a dor parecia maior do que a sua fé? Verso 2, na parte A. Nós vemos aqui que ele não estava imunizado por sua fé. No verso 1, nós vemos que ele grita a Deus por socorro. No verso 2, na parte inicial, nós vemos que ele não está imunizado por sua fé. Por quê? No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Alguém
que no dia da angústia clama ao Senhor, grita por socorro a Deus. E o texto diz aqui, com a mão se estendida durante a noite, e ele não parava, ou seja, ele fazia vigília de oração, orando a Deus. Ele tinha fé ou não? Tinha. Mas a fé dele o imunizou de viver essa angústia? Não. Não. Apesar de buscar intensamente a Deus, em uma incansável vigília, ele não estava imunizado. A fé não nos imuniza, irmãos. A fé não nos imuniza dos problemas emocionais e dos problemas mentais. É simples assim. Você já achou que por servir a Deus não sofreria terrível dor? Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Como isso pode estar acontecendo comigo? Resposta: porque você é humano, porque eu sou humano. Parte B do versículo 2. Asaf, ele clamou por socorro, gritou por socorro. A fé dele não o imunizava da angústia. E por mais que ele tivesse uma fé de alguém que passava a noite em vigília em oração, ele clamava. Deus respondia. Só que o que ele diz aqui? A minha alma recusava ser consolada. Irmãos, ele orou. Deus falou? Falou. E aí? Ele não queria consolo, irmãos. Asaf queria a solução. Às vezes nós passamos pelos problemas, momentos angustiantes até, e quando nós oramos a Deus, às vezes a resposta de Deus é: filho, filha, fique tranquilo, porque eu estou com você. Só que às vezes esse consolo de Deus, que conforta o nosso coração, que é um aconchego para a minha alma, para a tua alma, que é um bálsamo para nós, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas não é isso que eu quero. Eu quero a solução. Ele não quer consolo, recusa acolher a resposta de Deus como conforto, fortalecimento, renovo, bálsamo, pois ele busca por solução e não por consolação. Às vezes, por isso, irmãos, que eu falei aquilo no início, às vezes é até Deus usando a pessoa para falar com a gente, trazendo um consolo. Só que naquele momento nós não queremos. Então Deus usa conselheiros na palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não quer o consolo, a gente quer a solução. E às vezes o coração daquele que está aconselhando fica magoado, fica triste. Eu estou cansado de falar, a pessoa não me escuta. Aconteceu isso com Asaf. É verdade. Faz parte. Quantas vezes você sabia que era Deus falando, mas rejeitou esse conforto? Deus fala, irmãos. Mas a gente não quer consolo muitas vezes. Verso 3. Ele vive uma paradoxa aversão a Deus. Por quê? Porque ele recusa receber o consolo divino como resposta a uma busca intensa. Ele buscou a Deus intensamente, fez até vigília e fazia vigília de oração. E essa busca dele, que não o imunizava de passar por essa angústia, trouxe a resposta de Deus. Só que ele não queria o consolo. Se ele não queria o consolo de Deus, o que gerou dentro do coração dele? Possivelmente, Deus é o culpado.
Deus é ocupado. Eu estou gemendo. Eu tenho queixas aqui para colocar diante de Ti, Senhor. Eu estou sentindo um peso, uma sobrecarga. Eu estou orando, clamando, e o Senhor só sabe trazer para a minha vida palavras para me trazer um conforto, um consolo, mas atender ao meu pedido que é bom, o Senhor não atende. Você já constatou que estava fazendo de Deus seu adversário, culpando? Um exemplo bíblico disso que eu me lembrei, a Noemi voltando de Moabe com Ruth, quando ela entra em Belém, sabendo de que Deus havia trazido pão de volta para Belém, havia agora provisão, os campos estavam produzindo, ela retornou e todo mundo, ei, olha, é Noemi voltou. Não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara, porque eu estou amargurada, porque o Todo-Poderoso é que fez isso comigo. Gente, que escândalo. Já fiz isso, irmãos. E você? Verso 4. Ele não consegue se expressar. Faltam palavras. Esqueci de ler o 3, né? Lembrava-me de Deus e me perturbei. Ao invés dele pensar em Deus e, Deus é poderoso. Não, ele pensava em Deus e ele se perturbava. Por quê? Porque ele estava colocando a culpa em Deus. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Deus, estou cansado de pedir. Verso 4, né? Ele não consegue se expressar. Sustentaste os meus olhos acordados. Quem que ele está falando que sustentou os olhos dele acordados? Deus. Além de eu pensar no Senhor e eu ficar perturbado, porque o Senhor sabe trazer consolo para mim e não traz a solução, o Senhor ainda me faz perder o sono. Eu estou passando a noite em claro, a culpa é sua, Deus. Porque eu não durmo. Porque minha alma não está sossegada. Porque eu estou intranquilo. A culpa é sua, Deus, que sustenta os meus olhos abertos. Aí na parte B. Estou tão perturbado que não posso falar. Não consegue se expressar. Às vezes, irmãos, a angústia é tão grande, que você não sabe nem se expressar. Às vezes um familiar percebe isso, que você está muito mal. Te pergunta, o que está acontecendo? Não sei dizer. Você não tem palavras. Você não consegue se expressar. Você já ficou tão perplexo a ponto de não saber explicar o que está sentindo? Verso 5. Ele está preso ao passado. É tão bom, né? Nós olharmos para trás e vermos, reconhecermos, darmos glória a Deus, graças a Deus, pelo agir de Deus na nossa história, no passado. É uma história de testemunho de vida, de caminhada com Cristo que nós temos. Isso é muito bom. É bom quando fincamos raízes nisso, nos feitos do Senhor na nossa vida no passado. Isso renova a nossa esperança, projeta o futuro esperançoso. Mas às vezes, ao invés de nós estarmos enraizados nisso para nos fortalecermos e crescermos espiritualmente, parece que nós estamos acorrentados ao passado, irmãos. Parece que a nossa visão, ela fica presa a esse passado idealizado. Antigamente é que era bom. Antigamente é que era bom. Hoje em dia, parece que Deus não está fazendo nada. Olha o verso 5. Considerava os dias da antiguidade. De noite chamei a lembrança... Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos.
Ah, naquele tempo, como Deus agiu na minha vida. Ah, naquele tempo, como Deus, puxa, respondeu de um jeito tão maravilhoso. Ah, naquele tempo. É, Deus. Por que você não está fazendo agora aí? Mesma coisa. E nós ficamos acorrentados, presos a esse passado. Verso 6. Ele, Asaf, ele mascara, ele coloca uma máscara exterior para não externar aquilo que acontecia no seu íntimo. Ele tenta mascarar a amargura do íntimo. Olha o verso 6. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Lembra que Asaf, ele era músico. Ok? Como músico, músicos da casa do Senhor, vocês só pensam em música ao Senhor, nos cânticos ao Senhor, somente em meio à congregação ou na sua vida particular também? Eu já sei a resposta. Seja ele aqui se referindo ao culto público, ou seja ele se referindo que ele se lembrava nos cânticos pessoais dele ao Senhor, que até não compartilhava, de fato é que de noite ele lembrava dos cânticos, e provavelmente aqui ele está dizendo, eu até esboçava um louvor ao Senhor, cantava. Eu cantava que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu esboçava até um cântico ao Senhor. Só que, ao mesmo tempo que ele esboçava esse cântico, essa piedade, essa espiritualidade, ele meditava no seu coração e o seu espírito começou a investigar. O esquadrinhou aqui, algumas versões prescrutou, é investigar. Ele louvava a Deus, mas ao mesmo tempo ele olhava para dentro dele e ele começava a se questionar. A espiritualidade dele, com cânticos, tentava mascarar aquilo que estava passando no coração dele. Os irmãos estão entendendo? Eu cantei, mas ao mesmo tempo que eu cantei, eu estava olhando para o meu coração e comecei a questionar. A piedade exterior do cântico, ela não representa, muitas vezes, os profundos e pesados questionamentos. Você já se considerou um ator que estava atuando para a opinião alheia, mostrando uma espiritualidade, as pessoas olhando para você, não está cheio de fé, que servo de Deus, que vida com o Senhor, que homem de Deus, que mulher de Deus. Para fora era isso, mas dentro, cheio de questionamento, culpando a Deus, não querendo ouvir o consolo de Deus. Mas na hora do culto, Senhor, te louvo e te bendigo. Senhor, glória ao Deus eterno. Levanto as minhas mãos para adorar. Eu ergo a minha voz. E dentro, você está moído. E às vezes, pode ser que a pessoa não esteja atuando para os outros, mas é uma tentativa de auto-engano. Eu estou dizendo para mim mesmo que está tudo bem. Está tudo bem. Estou lendo a Bíblia. Está tudo bem comigo. Eu estou orando. Está tudo bem comigo. Eu louvo a Deus. Está tudo bem comigo. Eu participo das reuniões da igreja. Eu não estou passando por problema nenhum. Às vezes você falando consigo mesmo, se enganando.
de que você está bem. Eu me enganando de estar bem com uma espiritualidade externa que tenta mascarar aquilo que está no nosso íntimo, irmãos. Asaf fez isso. E aí, Asaf ele prossegue desnudando a sua alma diante de Deus numa sequência de angustiantes questionamentos que revelam 3 infundadas e até abusadas, digo eu, ponderações sobre Deus. Versículo 7, na primeira delas, qual é essa infundada e abusada ponderação que ele faz? Deus me abandonou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Fui esquecido por Deus? Não sou filho dele? Ele não se importa comigo? É como se a gente perguntasse isso, querendo dizer que Deus nos abandonou. Você já sentiu que Deus se afastou de você? Uma percepção sua de que Deus se afastou? Um sentimento seu de que Deus se afastou? Mas não seria isso uma visão que está obscurecida da verdade? Ou melhor, obscurecendo a verdade? Versículo 8. Qual a outra ponderação abusada dele? Essa aqui, irmãos, para mim é chocante. Deus não tem palavra. É como se ele diz o seguinte: cessou para sempre a sua benignidade? O Senhor não fala por aí que é um Deus de graça, que é benigno, que é bom? Não está escrito nas Escrituras? O Senhor não se revelou assim a Moisés? A outra pergunta que reflete a mesma coisa, dele dizendo que Deus não tem palavra. Acabou-se já a promessa de geração em geração, Deus? O Senhor não promete que de geração em geração o Senhor vai agir? Ou seja, Asaf está falando que Deus não tem palavra, irmãos. É como se fosse, ele me enganou, é isso mesmo, Deus me enganou. Eu li na Bíblia, criei, mas não é verdade? Ou ele mudou de ideia, isso era só lá. Ou a pessoa que está do meu lado, no outro dia, tempos atrás, não muito distante, enfrentou a mesma situação e olha o que aconteceu na vida dela. Na minha vez, acabou o estoque de Deus? Asaf fez isso, irmãos. Versículo 9. Por mais que as outras fossem muito ruins, de se sentir abandonado, esquecido por Deus, de ter a cara de pau de blasfemar, de dizer que Deus não tem palavra, a pior para mim, e isso para mim é um indício muito forte, a pior coisa é o versículo 9, é dizer que Deus não tem misericórdia. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Traduzindo para a nossa linguagem nos nossos dias, não há mais perdão em Deus? Vou para o inferno? Eu ainda estou condenado? Eu permaneço alvo da ira de Deus? É quando a gente duvida até da nossa salvação. Quer dizer que acabou a misericórdia de Deus e agora só tem ira.
É isso que ele está falando aqui no versículo 9, irmãos. Para mim não tem perdão. Se você já se encontrou em um vale de angústia, como Asaf, se lembre de que Deus sabe muito bem lidar com as nossas fraquezas, irmãos. Deus não se surpreende. Deus não tem problema com a angústia humana. Como exemplo, lembra de Jesus, que estava com a sua alma profundamente triste até a morte, em pavor. Marcos 14 diz isso, quando ele vai orar a Deus no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Orou por 3 vezes. O consolo de Deus veio naquele momento. Porque, apesar da agonia que o fez suar gotas de sangue que caíram sobre a terra, um anjo chegou até ele para o consolar, o confortar. Está na Bíblia. Ou seja, Deus não tem problema em lidar com a angústia humana. Ali Jesus, sendo 100% Deus, estava 100% ser humano, já. E continua 100% humano até hoje. Como? Irmão, não dá para explicar, não, mas é isso. Está na Bíblia. Ele ressuscitou em carne, num corpo glorioso, a semelhança do corpo que você e eu teremos. Quando Jesus ressuscitou, chegou diante dos discípulos, Tomé tinha faltado o culto. Aí Jesus aparece de novo na semana seguinte e chega para os discípulos, antes disso até, né, ele fala, ó, me dá o de comer. Comeu lá para provar que ele estava em carne. Quando Tomé chegou, no momento que Tomé estava, na semana seguinte, ei, Tomézão, hein? Faltou o culto, né? Rapaz, eu me manifestei no meio dos teus irmãos e você não estava, cara. Mas você sabia que porque você duvidou deles, eu não tenho problema algum com dúvidas. Eu vim aqui para te abençoar, para te mostrar que eu de verdade ressuscitei. Vem cá, mete a mão aqui. Deus não tem problema com as nossas dúvidas, irmãos. Deus sabe lidar com as nossas dúvidas. Lembra do pai da fé? Abraão. A Bíblia mostra Abraão duvidando de Deus, irmãos. E Deus diz que ele é o quê? O pai da fé. João o Batista. Quando ele foi batizar a Jesus, Deus revelou para ele, falou a ele. E lembra que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Lucas 1,15. E detalhe, a Bíblia não fala que ele era do reteté, que ele falava em línguas, que ele fazia milagres, prodígios, nada disso. Ele pregava o evangelho com poder e dava bom testemunho de uma vida cristã. Fecha parênteses. Aí, ele tem a revelação, ele fala, está escrito isso lá no texto, no evangelho, João, que ele, ou tem a revelação de que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, esse era o Cristo. Ele já sabia. Não foi que alguém falou para ele. Não foi um conhecimento apenas cognitivo que ele leu na Escritura. Não. Deus revelou a ele. No pior momento, numa profunda angústia dele, no corredor da morte, porque ele tinha sido preso por pregar o evangelho e confrontar pecadores, ele fala, 2 discípulos vão visitar ele na prisão, ele, vai lá em Jesus, pergunta se é ele mesmo Cristo. Como, irmãos? Ele já sabia. Mas Deus não tem problema com as nossas dúvidas. O que Jesus faz? Manda dizer para ele,
vai lá, por favor, diz a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho. Do que Jesus estava falando? O texto de Isaías, que ele conhecia, porque ele tanto conhecia que ele reconhece o que está registrado em Isaías, que ele é a voz que clama no deserto. Ele sabia que era, ele conhecia Isaías. Jesus fala, manda ele lembrar da Bíblia, manda ele lembrar da palavra de Deus. E Jesus levou esse conforto para o coração dele. Por quê? Deus não tem problema com as nossas dúvidas e questionamentos, irmãos. O que fazer, então, diante da tamanha angústia como a de Asaf? O que podemos fazer para sair da angústia? Versículos 10 e 11. 10 e 11. E eu disse, isto é enfermidade minha. Isto é ataque espiritual. A culpa é de Deus. É por causa das circunstâncias. O que ele diz? Isto é minha enfermidade. O meu interior está adoecido. O meu emocional está doente. Eu reconheço que o meu interior não está bem. É o que ele está dizendo. Aí ele continua. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei dos atos poderosos de Deus. Eu me lembrarei, verso 11, das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf mudou o foco dele. Ele parou de olhar para a circunstância, para o problema dele, para a dor interior. Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu que estava doente emocionalmente e olhou, passou a contemplar o grandioso, glorioso, majestoso, maravilhoso Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não é fingir que está tudo mal, está tudo bem. Não é nós nos enganarmos. Não é nós termos medo de abrirmos o coração para Deus, até de questioná-lo. Mas é nós passarmos o foco do que está acontecendo no nosso interior para Deus. Nos primeiros versos, eu contei do 1 ao 10. Se eu não me engano, na versão ACF, 18 vezes ele fala dele mesmo. Eu, mim, minha, meu, me, 18 vezes. E Deus, ele cita a metade das vezes. Na primeira parte do Salmo é assim. Na segunda parte do Salmo, ele já inverte. Ele fala dele mesmo só 4 vezes. Se eu não me engano, nos versículos 10 e 11 só. Todo o resto, ele fala, se eu não me engano, 18 vezes também sobre Deus. Se antes ele falava sobre ele, agora que ele mudou o foco, reconheceu que o problema não é de Deus, que não era ataque espiritual, e de que não era questão das circunstâncias, mas era ele. Ele passou a contemplar a Deus, o linguajar dele, o olhar dele, a audição dele, o sentir dele, passou a ser voltado para Deus. Mudou o foco, irmãos. Asaf encontrou o caminho para fora da angústia. Ele mudou o foco de si mesmo para Deus, assumindo um novo estado mental. Ele reorientou o coração dele agora para o Senhor. Ele identifica que o problema está nele mesmo e percebe que a mão de Deus pode resolver sua angústia.
É como se fosse assim: se o problema está em mim, isso aí para Deus é mole. Agora, como? Como nós podemos? O que fazer é mudar o foco. É parar de ficar na autocomiseração, ai, tadinho de mim, e passar a contemplar o glorioso Deus. Mas como fazer isso? É o que nós vemos no verso 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Algumas versões falam considerarei. O termo hebraico aqui, que eu li como falarei, que talvez na tua versão considerarei dos teus feitos, é um termo que fala, que fala sobre falar. Então é como se ele não apenas meditaria sobre aquilo, mas que o discurso dele agora seria esse. Não ficaria apenas na mente dele, meditando, mas passaria para o discurso dele também. Versículo 12. Meditando e partilhando a palavra de Deus. É assim que nós fazemos. E quais foram as obras e os feitos de Deus que ele passou a falar? Primeiro, Asaf, ele começou a meditar e partilhar. Começou, né? Continuou, porque ele já fazia isso antes. Sobre os atributos de Deus. Verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Algumas versões falam, o teu caminho é o caminho de santidade. O que ele está falando? Deus é santo. Por Deus ser santo, o caminho dele, a forma dele fazer as coisas, é uma forma santa de fazer. Ou seja, se Deus está permitindo eu passar pelo que eu estou passando, o Deus que é santo, nele não tem engano, nele não tem pecado, ele é justo, então está tudo bem, é permissão dele. Isso que significa ele está no caminho do santuário. Ele é perfeito, sem erro e sempre justo em todas as suas ações. Salmo 145, 17. Pastor Júlio até citou de manhã. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. No que ele faz, não tem erro. Se ele permitiu eu viver isso, está tudo bem. Porque o meu Deus é um Deus santo. Um outro atributo de Deus, continuando o versículo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Ou seja, ele começa a meditar e a compartilhar que Deus ele é grandioso. Se Deus é grandioso, as angústias e aflições que nós passamos são minúsculas, irmãos, diante da grandeza de Deus. Não apenas ele enxerga que Deus é santo, se está acontecendo, Deus está permitindo, está tudo bem, mas ele compara. Poxa, olha o que eu estou passando com a grandiosidade do Deus que criou o universo. Deus é grandioso. Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Que grandiosidade é essa? E mais, ele começa a meditar que Deus é incomparável, porque quando ele fala, quem é Deus tão grande como o nosso Deus, ele está comparando, tentando comparar. Mas como ele não encontra quem possa se equiparar a Deus, o que ele está dizendo? Deus é incomparável. Não há nenhum ser, irmãos, conselho, método, jeitinho, forma ou força que se compare a ele. Salmo 86, 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas.
Então, ele meditou nos atributos de Deus e falava sobre quem Deus é. Ele pensava sobre quem é Deus e começou a ter um discurso mostrando quem Deus é. Segundo, como mudar o foco? De nós para Deus. Meditando e partilhando o agir de Deus. Versículo 14. O nosso Deus faz o extraordinário. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Maravilha, irmãos, não é aquilo comum. Maravilha é aquilo que nenhum outro ser pode fazer. Maravilha é aquilo que quando o médico ele vai examinar, tem lá o exame, mostra que a pessoa está com câncer, por exemplo. E a pessoa se prepara, chora, mas tem fé, ora ao Senhor. Quando os médicos vão operar e vão abrir a pessoa, cadê o câncer? Não está mais lá. Por quê? Porque Deus faz maravilhas, irmãos. Eu lembrei de uma música ruim, tá? Mas eu me lembrei dela. Que ela fala, tem um refrãozinho que fala: maravilhas faz o nome de Jesus. A música é ruim. De uma pessoa também que eu não deveria citar, né? Mas é uma verdade. Deus, ele age nas maravilhas. Ele faz o extraordinário. Fora dos limites naturais. E só que esse Deus, o agir dele, não é apenas que ele age maravilhosamente, mas ele age maravilhosamente e mostra o seu feito, o seu poder. Quando o texto continua dizendo: tu fizeste notória a tua força entre os povos. Não é apenas que Deus faz maravilhas, mas Deus mostra para as nações o quanto ele é maravilhoso. É quando, na prática da sua vida, da minha vida, é quando nós passamos por situações e está tudo certo que vai ser daquele jeito. Por exemplo, está tudo certo para a pessoa ser mandada embora. Está certo. Mas quando a pessoa vai ver, há uma reviravolta lá e a empresa decide não mandar a pessoa embora. E aí se juntam os colegas da pessoa: rapaz, o que houve? Você era o pulo da vez que fala, né? O pulo da vez. Era você, ó, a tua cabeça aqui ia ser cortada, estava tudo certo. Como é que isso aconteceu? Aí o servo de Deus fala: não sei. Maravilhas que ele fez e faz. Só que não só aquela pessoa que foi beneficiada sabe, mas os outros ficam sabendo. Virou testemunho do agir de Deus. Além de meditar nos atributos de Deus, meditar no agir de Deus. Em terceiro lugar, em último lugar, a maneira como nós mudamos o nosso foco, além de pensar em quem Deus é e naquilo que Ele faz, é nós meditarmos na redenção em Cristo. Por quê? A partir do versículo 15, Asaf usa o exemplo aqui da maneira maravilhosa como Deus liberta o povo de Israel. E como ele faz isso, está narrado de uma forma poética aqui, nesses versículos. Mas versículo 15: com o teu braço remiste, ou seja, resgataste, libertaste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E vem narrando aqui de uma forma maravilhosa. E a libertação do povo de Israel, no Egito, ela tem um paralelo, ela apontava, ela simbolizava o meu e o seu resgate, a minha e a sua redenção em Jesus Cristo. Essa redenção em Cristo, a nossa redenção, na libertação de Israel no Egito, ela era simbolizada pelo Cordeiro da Páscoa, que era a figura do Cristo. 1 Coríntios 5, 7 fala isso. A entrada na Terra Prometida era a figura do nosso descanso em Jesus. Hebreus capítulo 4 fala isso.
A travessia no Mar Vermelho era a figura do batismo. 1 Coríntios 10, 1 e 2 falam isso. E aqui nesses versos que nós encontramos aqui, nós vemos alguns detalhes muito importantes dessa redenção em Jesus. É que a salvação em Jesus, a redenção em Jesus é pela graça de Deus. É nisso que nós temos que meditar. Quem Deus é, o que Deus faz e o Deus que nos salvou. Quem Deus é, o que Deus faz e o Deus que me salvou. Quem Deus é, quem Deus faz e o que Ele me salvou. E a salvação aqui, ela é retratada em alguns aspectos. Ela é pela graça de Deus. Quando Ele diz, com o teu braço remiste o teu povo. Não foi pelas virtudes do povo. Não foi porque o povo tinha vontade, mas foi pelo agir de Deus. A minha e a tua salvação não tem mérito algum em nós, mas ela vem de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom, presente de Deus. O texto, quando diz, com o teu braço remiste, é porque o Senhor foi gracioso e salvou. É pela graça de Deus. A nossa salvação em Cristo, e isso devemos meditar e testemunhar e partilhar, ela é abrangente. Quando ele fala o teu povo, não é para um indivíduo particular somente, mas é para um povo. Quando ele fala, com o teu braço remiste o teu povo, um coletivo. O resgate é para coletividade. Atos 20, 28. Olhai, pois, conselho de Paulo aos pastores na cidade de Éfeso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, coletivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a igreja de Deus, ela é coletiva e ela foi resgatada, ela é abrangente. A salvação não é só para mim individualmente, ou para você individualmente, ela é abrangente. Mas, ao mesmo tempo, essa salvação ela é pessoal, porque ele remiu o povo, aí ele especifica os filhos, ou seja, os indivíduos. Não é apenas o povo, mas os indivíduos. E ele menciona filhos de Jacó e de José. Por que menciona Jacó e José? Porque Jacó e José pediram, nós vamos sair do Egito, mas quando nós sairmos do Egito, eu vou estar morto. Carrega os meus ossos daqui. Então é um Deus que não salva apenas coletivo, mas ele salva indivíduos. É pessoal. A salvação é pessoal. Eu não posso salvar a minha família, a minha esposa, nem a mim mesmo. Mas não é porque Deus me resgata que automaticamente a minha família está resgatada. O seu familiar está resgatado porque você está em Jesus. É pessoal. A obra redentora de Cristo é aplicada individualmente. E foi maravilhoso o exemplo que o pastor Júlio usou de manhã, na direção do Espírito Santo, sobre, no testemunho, você fazer uma aplicação pessoal daquilo que aconteceu com você. No que essa salvação, essa redenção, significa para você. Que o Deus que amou o mundo, ele te amou. O Deus que quer salvar a todos, ele te salvou. E aí, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele não resgatou a igreja meramente, ele resgatou a mim, indivíduo. A salvação em Jesus, ela é poderosa. Dos versos 16 a 18, é uma linguagem poética para falar do que aconteceu na saída do povo de Israel, na abertura do Mar Vermelho, e tem até uma mençãozinha aqui, a manifestação de Deus no Sinai, mostrando que a natureza se movimenta debaixo do poder de Deus. E aí, nós vemos que o Deus que governa a sua criação, a natureza, ele brada poderosamente nos corações. 2 Coríntios 4, 3 a 6.
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, as pessoas não compreendem o evangelho porque o diabo está cegando o entendimento. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, o Deus que criou, o Deus criador, o Deus que governa a natureza, o Deus que se manifestou, e a natureza aqui, ela tremeu, se abalou diante da sua voz, diante da sua presença, diante do seu poder. Esse mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O diabo tenta impedir que as pessoas se rendam a Jesus, mas o mesmo Deus que bradou, haja luz, é o Deus que brada, venha para mim, nos nossos corações. Ele é poderoso, o Deus que tem poder de criar o que Ele criou, de sustentar, de se manifestar de forma poderosa, e a criação se tremer diante de Deus. Esse mesmo Deus poderosamente resgatou a mim e a você. É o mesmo Deus que poderosamente quer resgatar aquele para quem nós vamos partilhar. A salvação em Jesus, ela é poderosa. É de um Deus que tem poder. Só que essa salvação, ela também é insondável. Verso 19. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes. E os teus passos não são conhecidos. Ué, não estou vendo Deus. É insondável. A maneira como Deus nos resgatou é insondável, irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo acaba de escrever um dos maiores livros teológicos da história, se não o maior, revelando sobre a salvação. E aí ele está falando sobre o período da graça, vamos chamar assim, em que porque os judeus rejeitaram a Jesus, os gentios podem ser salvos. Mas ele continua dizendo que haverá um momento que por causa da desobediência, a misericórdia de Deus se manifestará. Aí ele diz assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, tanto para os judeus como nós, os gentios. Aí vem aquele texto, o último versículo, que diz, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ninguém entende como Deus, tão justo, santo, pôde amar a mim e a você, irmãos. Essa salvação, ela é guiada pelo grande pastor, versículo 20, parte A, guiaste o teu povo como a um rebanho. Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, a palavra diz o seguinte, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Esse Deus, o seu grande pastor, ele sabe como conduzir a minha e a sua vida, guiarmos como um rebanho. E último, essa salvação em Jesus, ela é missional, irmãos. Porque o versículo diz, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão,
de Moisés e de Arão, pela mão de homens. Deus quer nos usar. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21, concluindo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que fazer para sair da angústia? Mudar o foco de nós para Deus. E como manter o foco em Deus? Meditando e falando de quem Deus é, do que Deus faz e como Ele nos salvou. Vamos orar?